Mojubá, Omodeu, Mojubá, Balabá, Mojubá, Omodeu, Mojubá, Balabá. Estou saudando os mais jovens e os antigos e pedindo licença, agô, para fazer essa mensagem, essa comunicação. Yamia Xexê, Babamia Xexê, Olorumia Xexê, Boentorixaê. É o que eu estou dizendo aqui em Yorubá, é que minha mãe é minha origem, meu pai é minha origem, Olorum é minha origem. E eu adorarei minhas origens antes de qualquer orixá. Então, essa é a prevenção de que devemos sempre saudar os ancestrais em qualquer ritual da nossa tradição. Eles têm essa primazia. Agora, vou falar sobre o título de Alapini. É esse o motivo desta palestra. O Alapini, eu vou contar uma história aqui que se passou lá no Centro de Convenções por ocasião da segunda Conferência Mundial da Tradição dos Orixás. Vieram delegações de várias partes do mundo, da nossa tradição, e dentre essas a da África foi a mais plena. Tinham 30 tantas pessoas, muitos arabás, sacerdotes do culto de Ifá, de Ifé, e também dentre esses veio o Elegibo, o rei de Egibô, cidade em que Oxaguian é o orixá patrono. E o Elegibo veio entrando pelo centro de convenções, as pessoas foram dando Dodobale, o Icá, umas saudações respeitosamente a ele, e ele foi andando, quando se deparou com o mestre Didi. O mestre Didi, impávido, ficou na dele assim, parado, e ele perguntou, por que esse senhor não está me dando a saudação que os outros deram? Aí o intérprete falou e o mestre Didi falou assim, olha, diga, não é que eu não queira, eu não posso. Não posso porque eu tenho o título de Alapini. Alapini. Ele ouviu isso, ele Elegibo, e concordou com a cabeça e continuou o caminho dele. Então, o Alapini é um título muito importante do Império Nagô-Yorubá. Ele é quem cuida dos eguns, dos Gangungun, os ancestrais do palácio, do Alafim. Então, ele tem essa missão. E também, quando é da coroação do Alafim, ele passa por rituais na casa do Alapini. Ele, então, recebe uma coroa da folhas de acocô ou pacocô e outros rituais para que ele tenha aqui a essência dos egungun, dos ancestrais masculinos, para que ele possa vir a ser entronizado, Alafim, o rei Yorubá do Império, porque Oiô é a capital política e se estende esse poder pelas outras cidades que compõem, então, o Império Nagô-Yorubá. Então, dito isso, eu vou falar sobre como esse título de Alapini chegou no Brasil. Consta que Marcos e seu pai, Marcos o Velho, passaram tempos na África Yorubá. Quando regressaram, trouxeram o Egum Babá Olucotum, Olori Egum, e os outros que acompanham ele, como Babá Lapalá, Babá Lojopil, Babá Moromitodô, Babá Olileu, Babá e outros. Então, ele trouxe esses eguns e como ele ficou cuidando de Babá Olocotum, Olori Egum, cabeça dos eguns, ele teria que ter um título na mesma altura. E foi então que ele se consagrou Alapini Ipecum Ogé. Alapini, o Ogé mais alto. E assim ele se qualificou para cuidar de Babá Olucotum, Olori Egum.
E aí ele lá fundou, na ilha de Itaparica, numa localidade chamada Tuntum, o terreiro Ileulocotum. Ele então ficou zelando por esse terreiro, e lá pelas tantas ele, se deslocando ali pela ilha, se deparou com Didi, filho de Mãe Senhora e a Lorixá famosa do Pofonjá, que passava tempos ali na Ponta de Areia. Ele pegou o menino, e tanto sabendo quem ele era, e levou ele para o Lessan. Ele então, depois que adentrou-se no Lessan, viu e tudo mais, saíram, e então Marcos falou para o Didi: olha, você não vai dizer que não viu, você vai dizer que não viu nada aqui, nada, entendeu? Olha, se você disser alguma coisa, você pode até morrer. Mas Didi ficou assim meio assustado, mas compreendeu a missão e foi. Foram os dois, tinham as pessoas ali reunidas e tal, inclusive a mãe dele, e Marcos chegou e falou para Didi: diga aí o que você viu, Dona Sanha. Diga aí o que você viu. O menino não disse nada, nada. E ficou até querendo chorar, assim, e tudo. E a partir dali, como ele não disse nada, começou a iniciação dele no culto aos Egunguns através de Marcos, que foi então o primeiro mestre dele, Marcos Alapini e Pecum Ogé. E aí ele ficou lá, e nesse tempo ocorreu, depois de alguns anos, ele recebeu o título de Ogé Coricoé Olucotum, o escrivão, o escritor de Olocutum. Mas vamos ver adiante a importância desse título, porque houve, depois do falecimento de Marcos, o terreiro se dissolveu, o sobrinho dele, Arsênio Alabau Lucotum, ficou com esse legado desses eguns importantes, antigos, africanos, e levou eles para o Ilha-Boulá. E lá ficaram, então, duas correntes, a do Baba Aboulá, da família Daniel de Paula e dos Santos, e a de Babau Lucotum, que era do Alabá, Arsênio. E aí, depois de um certo tempo, como houve a perseguição policial, o Arsênio, por bem, sair para o Rio de Janeiro. Ficou como espécie de um exílio, lá na casa da mãe dele, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, na região de São Gonçalo. Lá ficou e ficou zelando pelo esse acervo, por esse legado do Marcos. Até que o Coricoé, o Lucotum, o escritor, o escrivão de Olocotum, tinha esse título porque, como escrivão, o mestre Didi fez um bocado de coisa assim, em termos de solidificar as tradições, dando a elas uma personalidade jurídica. Foi assim no Ilha Opofonjá, foi assim no Ilha Boulá, foi assim no Ilha Axipá, foi assim no Instituto Nacional da Tradição Afro-Brasileira. Ele colaborou e fez os estatutos, criando inclusive uma categoria que não existia nos estatutos em geral, que era o Conselho Religioso. Esse Conselho Religioso é quem definia as políticas a serem traçadas pelas suas instituições. E, por outro lado, como escritor, ele foi se destacando. Ele vivia lá entre escritores, no Opofonjá também, que ele estava por lá, e escreveu contos que foram muito bem recebidos por uma parte da crítica, entendeu? Jorge Amado, outros e tudo mais. E depois desses contos ele escreveu História de um Terreiro, escreveu também Iorubá, tal qual se fala, revelando a necessidade de preservação da língua Iorubá, que é a língua que os nossos ancestrais falam. Então,
foi uma trajetória como escritor também, escrevendo artigos e outros livros mais. Agora, eu quero dizer o seguinte, lá pelas tantas, apareceu na Bahia um senhor escritor famoso chamado Leon Damas. Ele era de um grupo francês chamado Negritude, mas era composto por africanos e descendentes. Tinha gente o Leopoldo Senghor, do Senegal, presidente do Senegal. Tinha Aimé Césaire, que era do movimento surrealista e da Martinica. E o Grelê, que era descendente do rei Daomé, e assim por diante. Esse grupo, então, estava lá fazendo um trabalho de divulgação da cultura de origem africana e africana. E aí fazia parte disso a revista Presença Africana. Essa revista foi fundada em 1947 por Alioune Diop, que foi um intelectual muito importante, um cientista, que revelou toda a origem da África antiga, vinda como um berço da civilização, através de suas pesquisas sobre o Egito Antigo, de 6.000 anos antes de Cristo, que era uma população eminentemente negra do Baixo Egito e tudo mais. Então, é importante. Esse trabalho deles foi uma divulgação formidável. Bom, voltando. Então, o Leon Damas chegou na Salvador e não foi recebido por ninguém, porque estava no tempo da ditadura e estava todo mundo assim temeroso e tal. Né? E a Masmés Didi manteve as portas abertas para ele. Ele foi, então, ficou com o Mestre Didi e lá foi conhecendo, então, esse sacerdote artista. Um sacerdote, porque ele era Assobá, sacerdote supremo do culto de Obaloaê, Nanã e Oxumaré, e ele também era um artista, que a partir dos emblemas sagrados do culto desses orixá Ninuilé, orixá da terra, interior da terra, ele também começou a fazer recriações a partir desses emblemas, desses instrumentos sagrados. Um desses emblemas é o xaxará. O xaxará, que é a vassoura de Obaloaê, com que ele cessa as doenças. Ele é o orixá da doença, mas ele cessa a doença usando o xaxará. O xaxará é composto de uma composição cilíndrica que enfechando taliscas de dendezeiro, conhecido como mariô, entre nós, que representa a ancestralidade. E ele comanda esses ancestrais na sua missão de fazer cessar as doenças. E então ela tem uma relação com o culto de Baba Egum, que o mariô também se apresenta como ancestralidade. É elemento presente nos rituais do culto de Egum. Agora, voltando, outro emblema, o ibiri, ele é também um feixe de taliscas, nervuras de mariô, só que ele é fechado nele mesmo, como num útero fechado nele mesmo, contendo esses espíritos ancestrais nele mesmo. Nanã está associado à lama, e a lama é o lugar de retorno dos vivos para uma outra fase da vida e que se dissolve através da lama, e é possível, então, se recriar novos seres. Como se diz na nossa gíria, vai-se para dar vez a outros. É a lei da circulação de axé, circulação de existência, circulação de vida. Então, é isso. O Leon Damas ficou muito
impressionado com isso, e disse que o Mestre Didi deveria ir à África para fazer um intercâmbio com os sacerdotes de lá, principalmente relacionados a esse culto. E Didi se interessou. E ele falou, vou fazer tudo lá na França para conseguir que você obtenha uma maneira de fazer esse intercâmbio. Lá foi ele, depois de um certo tempo, ele falou para o Mestre Didi que conseguiu uma bolsa da Unesco e que com essa bolsa da Unesco ele podia ir para Nigéria e lá se estabelecer para fazer esse intercâmbio. Então, o Mestre Didi ficou esperando e nada da bolsa chegar. Aí reclamava lá com eles e o Leão Damasio e outros falavam, mas já mandamos, já mandamos. Como a Unesco só trata com governos, tinha mandado para o governo brasileiro, que mandou para o Itamaraty, que mandou para o CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, ali na Bahia, em Salvador. Então, o Mestre Didi foi saber, lá no CEAL, cadê a bolsa? Era diretor Valdir Freitas de Oliveira, e esse professor chegou e falou assim, olha, a bolsa veio mesmo, mas eles só pagam a estadia, só dão a estadia, não dão as passagens. Aí eu falei, o Mestre Didi não vai ter condições de ter as passagens. Aí eu engavetei aqui, tá aqui nessa gaveta. Aí a Joanita, mais o Mestre Didi, falou assim, quem disse que nós não temos condição de comprar as passagens? Bom, se vocês tiverem as passagens, está liberado. O Mestre Didi, então, fez um livro, uma capa de madeira muito bonita, do conto dele chamado Por que Oxalá usa Ecodidê? E foi ilustrado por um artista chamado Lênio Braga, fez as ilustrações. E esse livro venderam 100 exemplares e com isso deu para comprar as passagens e assim ele foi. Foi e ficou lá alojado na Universidade de Ibadan, uma das mais tradicionais lá da Nigéria. E ficou lá na Ibadan, até saindo para ver os sacerdotes, isso, fazer o intercâmbio, até que o Pierre Verger, que estava por lá, veio enquanto o Mestre Didi e perguntou se ele não queria uma carona para ir a Quetu, que ele tinha um carrinho e podiam ir nesse carrinho. E lá foram. Quando chegou lá, recebidos pelo Alaqueto, rei de Queto, o Mestre Didi recitou e cantou várias cantigas tradicionais que impressionou todo mundo, entendeu? E como um brasileiro tinha essa tradição. E aí a Joanita, mais o Pierre Verger falando, diga o seu brasão oral, diga o seu brasão oral, diga o seu brasão oral. Então ele disse, insistindo assim, já que insiste, Axipá Borogum Eresekangongô. Axipá Borogum Eresekangongô. O Aximbá caminha com um pé como se fossem dois. Então, ou com dois pés como se fosse um. Ai, ai. Aí o povo ficou assim, e o rei falou assim, o Alaqueto, Axipá, sua família está ali, ó, e apontou para levarem ele lá. Lá se foi, e foi um encontro maravilhoso, um encontro histórico da família dele, tradicional, linhagem, uma linhagem muito antiga, muito respeitada, considerada uma das 7 fundadoras de Quetu, de Queto. Então, ele sabia que existia uma coisa assim, porque a mãe dele falava, mas ele não acreditava muito, achava que ela falava para dar uma moral, entendeu? Para dar uma moral. Mas ele não acreditava que houvesse isso, não. Então, ele passou a valorizar isso e acrescentou isso no nome dele. Mestre Didi Axipá, entendeu? Hoje é Coricó, Locotum, Axipá. Mais adiante, ele soube do falecimento do Alabá Arsênio e que o legado de Marcos
Alapini estava lá na casa da filha dele. Ele foi lá, buscou, trouxe, porque ele se achava no direito de fazer isso, que era iniciado pelos dois, tanto pelo Marcos Alapini quanto pelo Alabar Sênior. Então ele trouxe e levou para o Ilhébolá. Lá ficaram essas duas correntes novamente, a de Baba Olokotum e de Baba Abolá. Em 1975, ele recebeu o título de Alapini, lá no Ilhébolá. E ficou, então, essa constituição dele ali no Ilhébolá, cuidando de Baba Olokotum e os seus acompanhantes, Baba Alapalá, Baba Alapio, como eu já falei. Agora, como escritor, o mestre Didi, junto com esses escritores, porque todos esses que eu citei aqui, da presença africana e do negritude, eram escritores. E o mestre Didi também é um escritor. Então, foi assim uma coincidência do destino que um escritor possibilitasse a ele encontrar sua família tradicional, da sua origem. Coisa muito especial esse encontro. Então, o Roger Bastide, que foi um dos grandes sociólogos, antropólogos que estiveram lá aqui no Brasil, publicando livros, publicou o livro Candomblé da Bahia, As Américas Negras, O Próximo Estranho e muitos outros livros. Ele era muito capacitado e credenciado e foi também se aproximar do terreiro Apofonjá. Ele foi considerado foi iniciado como filho de mãe senhora e tudo mais. Mas ele aí deixou um trecho de um documento que eu vou ler aqui para vocês verem a dimensão do mestre Didi, entendeu? O Roger Bastide disse no artigo, fazendo uma avaliação dos trabalhos em relação ao negro no mundo intelectual. Ele falou assim, dá licença, mesmo quando entrei no candomblé como membro e não apenas como observador, a lei da maturação do segredo, que domina qualquer religião iniciática, ainda me manteria de fora demais para apenas me permitir apresentar uma certa visão negra de mundo. Somente um sacerdote do culto, bem alto da hierarquia, poderia prover o tipo de texto que esperava. Portanto, dou grande importância ao trabalho de Dioscório Maximiliano dos Santos, Ritual Arte Sacra da África Ocidental no Brasil, de 1967. E o de sua esposa, Joana Elbai dos Santos. Os Nagô e a Joana Elbai dos Santos, Nagô e a Morte. Os trabalhos que ambos colaboraram, tais como Exu Bará Laroi. Infelizmente, mesmo agora, esses textos que revelam toda a riqueza do pensamento místico afro-brasileiro se encontram apenas em forma mimeografada, em pouca quantidade. Foram incapazes de achar editores brasileiros como se a sociedade branca, desejosa como é de aceitar o candomblé como folclore ou espetáculo artístico, sinta sua segurança intelectual ameaçada pela competição em base igual, de uma filosofia a outra que não a sua, uma filosofia que chamarei de negritude. Então, para você ver a dimensão, o Marcos, a passagem do Alabá e do Olokotum, do Alabá, Olokotum e do Mestre Didi, e para o Mestre Didi, desse legado, deu margem a que ele, depois tivesse o título de Alapini, fosse, então, em 1980, foi feito o neto de Arsênio, Genaldo Novaes, como Ogé Coricóia Olokotum. Ele recebeu esse título em janeiro de 1980, durante o Festival de Olokotum. Aí, em 1980, no final de 1980, em 2 de dezembro, Mestre Didi fundou o Ilhéxipá.
O Ilhéxipá foi, então, onde foram depois de certo tempo, lá para final de 1980, 88, por aí, foram para lá os assentamentos dos babás, o Lucotum e os acompanhantes. E durante esse tempo foi se estruturando, se institucionalizando o Ilhéxipá. Foram feitos vários sacerdotes, ogé e joiês que receberam títulos, e foi se compondo a tradição do Zegungum no Ilhéxipá. E aí, até hoje, o Ilhéxipá vem funcionando, zelando por esses Zeguns, fazendo seus festivais, suas cerimônias anualmente. O Ilhéxipá é formado por 3 correntes de tradição de Egungun. O do Alapini, Marcos Pimentel, entendeu? Que trouxe o Babau Locotum. O do Axipá, da família Axipá, e o da família de Miguel Santana, o Jaurepê, e também ele tinha o título de Zabá, sacerdote supremo do culto a Idacu, que da religião Gunuku, que é de origem tapa no pé. Então, essas 3 correntes fazem a consistência da tradição do culto aos ancestrais, que caracteriza o Ilhéxipá como uma verdadeira joia da tradição africano-brasileira. Então, em 2013, nosso mestre Didi foi embora. Foi para o Olorum Cossipuré. E depois que ele foi embora, continua a tradição, e nós só podemos pedir para que ele nos proteja. Alapini Bamio! Alapini Bamio! Alapini Bamio!